Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Sei que tá todo mundo em confinamento, todo mundo já enjoado, né? Mas a gente não pode parar. Sendo assim, nós decidimos, né? Continuar com as nossas aulas a partir dos nossos vídeos. Eu espero, gente, que dê pra todo mundo, né? Compreender bem o conteúdo. E prestem bastante atenção, tá? Que nós vamos continuar com a matéria na página 28, tá? Foi onde nós paramos, na página 28, sobre a origem das leis e da sociedade, tá? Até anotei o título aqui, ó, sobre a origem das leis e da sociedade. Nós vamos estudar, gente, hoje um pouquinho sobre a questão do estado da natureza. Vamos pensar aqui no seguinte, vamos pensar lá nos homens pré-históricos. Será que naquela época existia lei? Né? Será que aqueles homens que viviam lá nas cavernas, será que eles tinham alguma noção de respeito, de lei, essas coisas todas? Gente, o que acontece? Quando, segundo o nosso conteúdo aqui, né, o nosso material, quando não existe nenhuma organização política, nenhuma organização da legislação, então não tem que ter, você não tem que considerar que alguns atos sejam imorais, segundo o Thomas Hobbes, tá? Vamos aqui então na página 28, que eu quero destacar o seguinte, ó, sobre o estado da natureza, tá? Vamos pensar aqui que não existe organização política, que não existisse nenhuma lei. Hoje, vamos pensar hoje. Imagina o caos que ia virar esse mundo, né? Porque muitas vezes a gente sabe, eu já falei muito com vocês sobre isso, nós agimos, gente, com medo de alguma punição, infelizmente, tá? Então, se nós vivêssemos no estado da natureza, se não tivesse nenhuma lei que nos controlasse, que nos freasse, talvez esse mundo ia virar uma bagunça. E Thomas Hobbes, né, gente, que é o filósofo que nós vamos estudar aqui, ele vem destacar principalmente que vamos pensar na seguinte situação, você precisa de coisas básicas, tá? Você precisa de alguns direitos naturais, que seria comer, beber, aqui no nosso material tá falando abrigo, tá? Essas coisas seriam coisas básicas para um indivíduo, para a sobrevivência do indivíduo. Segundo ele, se nós vivêssemos no estado da natureza e nós não tivéssemos nossos direitos naturais garantidos, repetindo, abrigo, comida, bebida, o que ele fala? Se agíssemos de forma para tentar suprir as nossas necessidades, não estaria errado. Aí me veio à mente, não sei se eu já comentei com vocês esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, se eu não me engano. Ele mostra lá, né, uma realidade lá na África em que as pessoas passavam muita fome. Todo mundo passando fome, aquela confusão toda. E teve um determinado personagem lá no filme que ele roubou comida de uma outra família que também estava numa situação difícil. Então, se a gente for considerar, será que para suprir um direito natural dele, será que roubar estava errado? Tá? Segundo Thomas Hobbes, se for para você suprir uma necessidade sua, eu não posso considerar os fatos como imorais, tá? Se você estiver em falta dos seus direitos naturais, que são os básicos, você fazer roubar, você não está agindo de forma imoral, tá? Vamos aqui então na página 29. Na página 29 eu vou destacar aqui para vocês, gente, sobre o contrato social, tá? O contrato social seria basicamente o sistema parecido com o que a gente vive hoje, tá? No contrato social, Thomas Hobbes fala o seguinte, que deveria existir um acordo, tá? Entre o governo e os governados, tá? Ou seja, segundo ele, devia existir uma aliança, né, entre a sociedade e os governantes, para que os governantes, eles poderiam determinar
a liberdade, a vida das pessoas, desde que esse governante, tá, ele suprisse as necessidades dessa população. Como assim? Vamos entender. Vamos analisar o contexto que nós estamos vivendo. Diante dessa pandemia, né, gente, do coronavírus, alguns não, né, os governantes, né, os governadores dos estados, eles determinaram o fechamento dos comércios, né, alguns já estão funcionando, mas da maioria dos comércios estão fechados. O que acontece? Se a gente for analisar, se a gente for comparar com o contrato social, o que deveria acontecer? Então, já que os comércios estão fechados, o governante, ele deveria criar meios para que esses comerciantes não passem dificuldade, tá? Assim como a gente está vendo que estão sendo criados, né, alguns meios para tentar ajudar a população, principalmente a população carente, né? Para tentar suprir a falta dos direitos até naturais mesmo, que é o direito à alimentação. Então, o que o Thomas Hobbes fala? Que o governo, ele pode meio que controlar a vida, a liberdade das pessoas, desde que ele dê suporte para que essas pessoas vivam. Vamos pensar no outro caso também. Igual no Brasil, né? Nós pagamos os nossos impostos e o que a gente espera do governo? Que ele supra as necessidades, né, do cidadão, ou seja, oferecendo saúde, educação e outras coisas mais. Então seria basicamente esse acordo, tá? O contrato social, um acordo feito com, no caso, a sociedade e no caso e o Estado, tá? E o Estado. Continuando aqui, gente, falando sobre o direito positivo, o direito positivo seria basicamente os direitos que a pessoa tem dentro do Estado. Quando eu tô falando do Estado, eu tô falando da nossa nação, tá? Então, como eu já disse pra vocês, aqui no sistema brasileiro, né, no nosso sistema de governo e na nossa legislação, na nossa Constituição, né, todos têm direito a ir e vir, têm direito à saúde, à educação, a várias coisas, tá? E esse direito tem que ser garantido, gente, pelo Estado, pelos nossos governantes. E também, eu queria destacar para vocês que o direito positivo, ele não acontece da mesma forma em todos os países, porque as leis, a Constituição, elas são diferentes, né? Então, nos Estados Unidos a Constituição é de uma forma, aqui de outra, né? As leis a Constituição são as leis maiores que regem a nação, né? Então, ela é diferente. Às vezes o que é permitido aqui, em outros lugares, não é permitido. Então, isso aí varia de acordo, gente, com o país, tá? Aí, aqui na nossa apostila, esse quadrinho rosa aqui é bem bacaninha, gente, que vem falar do direito natural e do direito positivo. Então, o direito natural, ele existe antes do que o próprio Estado, do que qualquer governante, do que qualquer organização, tá? O direito natural, ele já existe antes disso aí. O direito natural também, ele é inato, ou seja, ele existe antes do nascimento da pessoa e ele não muda, né? Que é tudo que eu falei sobre os direitos naturais. E também, gente, o direito natural, ele tem a ver com a preservação da própria vida, né? Da manutenção para você conseguir sobreviver, ok? O direito positivo. O direito positivo, ele se dá a partir do estabelecimento de leis. Então, de acordo com o estado, com o município, né, com o país, então vai variando as leis. Uma curiosidade, gente, eu vi um estado aí da região sul, eu não sei ao certo qual que eles estavam proibindo os idosos de sair pra rua,
né? E outros lugares quiseram também, né, adquirir, impor essa lei. E um grande questionamento dentro desse contexto aí, né, da proibição dos idosos de andar na rua sem necessidade, era que eles estavam privando o indivíduo da liberdade, tá? Então, é uma coisa que eu achei interessante, que essa questão do direito positivo, ele pode variar de acordo até com o estado mesmo, tá? Quando eu tô falando estado aqui, gente, eu tô falando de estados brasileiros, tá? Continuando aqui, o direito positivo é um mecanismo de regulação de um estado, né? Então, ou seja, para que o estado, que a nação, que o estado também ele se refere à nação, para que a nação ela funcione bem, nós precisamos também de algumas leis, tá? Que seria o direito positivo. E pra gente terminar essa partezinha aqui, para que a sociedade seja bem regulada, os seus costumes, os seus hábitos, né? É preciso garantir a manutenção sempre desse direito positivo. Porque, gente, esses direitos, né, eles estão ligados à questão da Constituição, das leis, eles vão mudando com o tempo, né? Então, uma lei, às vezes, que era permitir alguma coisa há muito tempo atrás, hoje em dia, ela foi se modificando, ok? Vamos lá para a página 30, tá? Então, gente, esses termos aqui, ó, o contrato social, o Estado e o direito positivo, gente, eles têm que estar ligados ao termo justiça. Por quê? Vamos pensar aqui. Se um governante de um Estado, tá? Ele não for justo, a população, ela acaba sofrendo, né? Ela acaba levando prejuízo. E existem, né, muitos governos corruptos, inclusive. E eu queria falar para vocês que o Estado, gente, dentro desse contrato social, a ideia de Thomas Hobbes é que o Estado, ele deve, gente, garantir aos cidadãos todos os direitos, tá? Esses que eu já citei anteriormente. E deve haver justiça, tanto de um governante do Estado quanto dos cidadãos. Porque, gente, no período do Iluminismo, vocês devem estar estudando ou vai estudar, a gente observa, né, que lá no século XVIII, por aí, antes mesmo do Iluminismo, as pessoas na era absolutista, elas não tinham direitos, tá? Os direitos delas eram totalmente abolidos. Quem mandava era somente o chefe do Estado, que no caso era o rei. Então, né, na nossa sociedade atual, na nossa democracia, e casa bem com essa ideia do contrato social, é essa ideia de o Estado amparar todos os cidadãos, ok? E com justiça. Continuando ainda, a gente na página 30, tem essa partezinha aí do para saber mais. O que acontece? Eu não vou ler, mas eu vou relatar e vou fazer umas comparações com algumas situações que nós vivemos e estamos vivendo atualmente. Aqui no nosso material conta que lá nos Estados Unidos aconteceu um furacão. E várias casas foram destruídas, né? Árvores caíram sobre as casas, foi uma confusão, tá? Isso aqui, esse relato aqui é de 2004, é um relato mais antigo. E qual que foi o questionamento aqui? Que mediante essa situação, né, essa catástrofe natural, os comerciantes, né, no caso da Flórida, eles começaram a vender produtos de primeira necessidade a um preço altíssimo. Produtos de primeira necessidade, carpinteiros também, pessoas que consertam telhados, e outros produtos mais que eram necessários para o período, eles começaram a vender num preço altíssimo. E a população começou a questionar isso aí. Isso é justo? Será que isso pode? Isso aí não está ferindo o direito do consumidor, do cidadão, né? Aí me veio à memória o quê?
isso aconteceu lá na Flórida, mas isso acontece nos nossos dias. Na greve dos caminhoneiros, por exemplo, tava faltando muitos recursos básicos, né, para a população, então as pessoas aumentaram o preço de vários produtos, tipo gás e outros produtos mais. E também, agora, gente, com essa pandemia, né, do Covid-19, o que está acontecendo? O preço dos itens de primeira necessidade para um médico, né, para as pessoas, as máscaras, o álcool em gel, eles foram para um preço altíssimo. Então, será que isso é justo com a população? Né? Os supermercados, né? Será que eles estão cobrando além do que é justo, né? Além do que o indivíduo pode pagar? Então, esse texto é muito interessante, que algumas pessoas falaram que essa atitude de aumentar o preço é injusta, e outras pessoas, né, falaram que não é injusta, porque é a lei da oferta e da procura. Como tá procurando muito, então a tendência foi aumentar o preço. Aí eu quero que vocês reflitam aí se isso é justo ou é injusto, tá bom? Depois vocês podem ler. Que tá na página 30 e 31, bem bacaninha. Gente, eu vou deixar pra vocês depois um exercício, tá? E o link do vídeo lá no WebGIS. Espero que tenha dado, né, gente, pra todos compreenderem o conteúdo. E qualquer coisa estou à disposição, tá? Tô morrendo de saudade. Beijo!